Treinamento é uma medida de controle básica, primeira, necessária para que alguma qualidade, alguma segurança, alguma decisão criteriosa possa ser tomada em campo. A primeira versão da NR10, em 1978, já continha o treinamento como uma condição para o trabalho em eletricidade. Quem desconhece não sabe o que está enfrentando. Fortíssimo candidato à vítima. Se conhece, sabe das características do perigo, conhece as medidas de controle, tem mais condições de se poupar e de poupar os demais trabalhadores de possíveis acidentes. A NR10 de 2026 traz os treinamentos como parte essencial da autorização do trabalhador em instalações elétricas. Traz novidades, melhor atendendo às situações práticas que o campo exige de nossos trabalhadores. Vamos conhecer o que a NR10 de 2026 exige quanto ao treinamento de autorizados. Treinamento é fundamental em toda e qualquer atividade humana. Assista entrevistas do Oscar Smith, há várias nas redes sociais, falando sobre o treinamento que ele mesmo lhe impunha diariamente e entenda como ele chegou ao nível em que chegou no basquete. Em uma das suas entrevistas, comentando seu apelido de mão santa, ele afirmou: quanto mais eu treinava, mais santa minha mão ficava. Conheça a vida de Cristiano Ronaldo e entenda o porquê ele tem a projeção que tem no futebol. Teria dito ele em certa ocasião: o talento não é nada sem trabalho duro. Ilustrando, há pouco assisti a um vídeo sobre jogadores que nasceram com talento, mas não gostavam de treinar. Esses mesmos que você sabe quem são. Alcançaram destaques mundiais pelo talento natural, mas poderiam ter alcançado muito mais se treinasse. Não há contraindicação em treinamentos. Para cada segundo de uma apresentação olímpica existem horas e mais horas de treinamento, frustrações e superação. Assisti há poucos um vídeo que começa com o atleta se apresentando espetacularmente em um evento. O narrador exclama: isto é o que o mundo vê. Em seguida, cenas e mais cenas do treinamento desse mesmo atleta. Caindo, tentando, errando, se machucando, levantando, tentando de novo, enquanto o narrador diz: isto é o que o mundo não vê. Em 1978, através da portaria 3214, de junho de 1978, são publicadas as primeiras 28 normas regulamentadoras, incluindo aí, então, a NR10, com o nome de Instalações e Serviços em Eletricidade. Nela encontramos o item 10214, que diz: são considerados profissionais qualificados aqueles que comprovarem perante o empregador uma das seguintes condições: a. Capacitação através de cursos específicos do Sistema Oficial de Ensino. É o que hoje é chamado de habilitado. Pessoa que formou em um curso reconhecido por lei dentro do solo nacional e tem um diploma. E tem um conselho que ele trabalha sob esses auspícios desse conselho. B. Capacitação através de cursos especializados em centros de treinamentos. Está aqui reconhecido, ou está aí o que hoje nós chamamos de qualificado. Fez um curso de eletricidade no Senai, por exemplo. O curso não é previsto em lei, mas é uma formação de especialização em eletricidade. Letra C. Capacitação através do treinamento no local de trabalho, conduzido por profissional autorizado. É o que hoje nós chamamos de capacitado. E letra D, experiência anterior. Isso não existe na NR10 atualmente, né? O que é uma experiência? Se fala experiência anterior, o que é isso? Quanto tempo é uma experiência, né? E em relação a essas qualidades que estão aí já em 1978, acrescentou-se um curso de segurança. Quer dizer, hoje entende que uma coisa é você saber de eletricidade, outra coisa são os assuntos de segurança ali naquela planta, com aqueles equipamentos, com aquela equipe, com aquelas ferramentas, com aqueles recursos, com aqueles instrumentos. E isso precisa de um treinamento específico no local de trabalho, para se configurar a autorização. No título 10.9, Treinamento de Segurança e Saúde no Trabalho, e seus itens e subitens, a NR10 apresenta as questões de treinamento de segurança. No item 10.9.2 existe o 4.1 com treinamentos iniciais e carga horária mínima. São 6 tipos de diferentes treinamento com a respectiva carga horária mínima. Vamos conhecer cada um deles, esses treinamentos, e em que situação se aplicam. 10.9.4. A organização deve promover o treinamento básico para os trabalhadores autorizados. É o mesmo curso que já existe na NR10 anterior.
né? É necessário um treinamento de segurança para que o profissional seja autorizado a intervir em instalações elétricas. Não é o único quesito, mas é um dos quesitos mandatórios. Esse curso básico, 40 horas. 1095, a organização deve promover o treinamento complementar do CEP. 40 horas aulas mínimo. É aquele profissional que já fez o curso básico, por isso aí o título de complementar, e ele trabalha no CEP. E ao trabalhar no CEP, ele precisa de mais 40 horas de treinamentos com uma carga, com temas, com conteúdo focados nas particularidades do CEP. Este curso de 40 horas também estava previsto na NR10 versão anterior. 1096. A organização deve promover o treinamento complementar de média e alta tensão no sistema elétrico de consumo. Isso é aquele trabalhador que está trabalhando dentro do SEC, ou seja, ele está trabalhando dentro das responsabilidades da firma, ou seja, depois da medição. A medição é que separa o CEP do SEC. E naquela firma existe sim as entradas de energia em média tensão, existe uma subestação ou 2 ou 3 subestações que recebem média tensão e transformam em baixa tensão. Isso é muito comum nas nossas indústrias. Então esse trabalhador que vai trabalhar nesta área da firma, que são as áreas de média tensão e alta tensão, além do curso básico, ele tem que ter um curso complementar em média tensão e alta tensão, no SEC, um curso com 16 horas aulas mínimo. 1097. A organização deve promover o treinamento complementar de área classificada. Evidentemente, aqueles profissionais que vão trabalhar com eletricidade em área classificada. Para se falar em área classificada, é necessário ter um relatório de identificação e localização das áreas classificadas eventualmente existentes dentro da planta e também o tipo de área classificada e, evidentemente, as questões de restrições técnicas de equipamento, tudo isso se encontra em norma técnica. Se a firma possui área classificada, os trabalhadores em eletricidade que vão trabalhar dentro dessa área classificada, além do curso básico, tem que haver um curso complementar de área classificada com carga horária de 16 horas aulas. 1098. A organização deve promover o treinamento específico e pontual para os profissionais estrangeiros e ou não residentes no país que adentrem na zona controlada para realizar atividades e serviços pontuais, com permanência máxima de 30 dias corridos, sob acompanhamento presencial e permanente de trabalhador autorizado e sob responsabilidade do profissional legalmente habilitado. É uma situação muito frequente. Eu tenho uma planta e eu preciso de um consultor, tem uma firma que vai fazer uma inspeção, tem alguém que vai entrar numa subestação, fazer registros fotográficos, ou vai ter alguém que vai fazer algumas medições no nosso transformador, e evidentemente ele não faz parte da minha equipe, ele vem de fora, ele é um profissional não inserido dentro da nossa equipe, mas há de se ter um treinamento básico, pontual, específico, para que o trabalho dele ocorra com segurança. Carga horária de 8 horas mínimo. 1099. A organização deve promover o treinamento específico de compartilhamento de infraestrutura do CEP. É aquele trabalhador que se aproxima do CEP. O caso clássico disso são os profissionais de telecomunicações. Eles estão trabalhando no equipamento dele, mas eles precisam se aproximar do CEP, se aproximar de linhas de média tensão, se aproximar de transformadores de distribuição instalados em postes. Então ele precisa de um treinamento complementar no uso dessas infraestruturas de CEP, um curso de 40 horas mínimo. Acabamos de conhecer os 6 treinamentos reconhecidos ou exigidos pela NR10. Item 10.9.10, a organização deve realizar treinamento periódico bienal de segurança. Ele também é vulgarmente chamado de curso de reciclagem, mas a NR10 2026 não se utiliza desse termo reciclagem, mas é muito facilmente reconhecido nas conversas técnicas como curso de reciclagem. O treinamento tem que haver periódico, no mínimo bienal, a cada 2 anos fazer a reciclagem. Claro que nós estamos falando aí dos treinamentos
básicos, complementares, aqui os nossos autorizados estão sujeitos e ele faz parte do quadro, é um autorizado instalado ou agregado em nossa equipe e ele precisa fazer o treinamento? Sim. Basta fazer o treinamento? Não, precisa ser refeito, precisa sofrer uma reciclagem, precisa haver um treinamento periódico a cada 2 anos deste treinamento que ele recebeu. Existe ainda o treinamento eventual. É um tipo de treinamento previsto na NR10 da versão anterior. A organização deve realizar treinamento eventual. A. Após o retorno de afastamento do trabalho. B. Quando houver modificações significativas nas instalações elétricas. C. Quando houver mudança nos procedimentos. D. Após a ocorrência de acidente grave ou fatal. 10.9.11.1. A carga horária e o conteúdo do treinamento eventual é a cargo da própria firma que vai definir em função das necessidades que motivou esse treinamento eventual. No anexo 3 da NR10, nós temos os treinamentos de segurança e saúde no trabalho, contendo conteúdo, carga horária, conteúdo de cada um dos 6 cursos discriminados e quase todos eles têm uma parte teórica e tem uma parte prática. Consulte o anexo 3 da NR10 para você se inteirar de todos os detalhes que os treinamentos que você vai ofertar tende a atender em cada um dos 6 casos programados ou previstos na própria NR10. Então a NR10 de 2026 ela traz de forma explícita a necessidade de treinamento prático, colocando no mínimo as condições ou os itens que devem ser abordados nesse treinamento prático. Então o treinamento de NR10 agora sim, ele tem uma parte teórica e tem necessariamente uma parte prática. Evidentemente, a parte prática tem que ser presencial. O objetivo dos treinamentos é cumprir o conteúdo? É cumprir a carga horária? É atender os quesitos de organização, de planejamento? Não, absolutamente não. O objetivo está lá no primeiro item da NR10, que é de forma a assegurar a segurança e saúde dos trabalhadores. Não podemos nos esquecer disso. Cumpra as formalidades. Está escrito na NR10, temos que cumprir a ementa, temos que cumprir a carga horária. Claro. Eu não estou falando que a gente não deva respeitar isso. Temos que cumprir, temos que registrar os fatos ocorridos e cumprir todos os itens que a NR10 exige. Mas não fique nisso. Não se esqueça do objetivo. O que esse profissional irá fazer na minha planta? Em qual local? Com que recurso? O que pode dar errado? São perguntas que podem lhe acompanhar enquanto você estiver programando um treinamento de um profissional ou outro, notadamente aqueles profissionais que não fazem parte da sua equipe e que são visitantes. Aí sim você consegue garantir a segurança e saúde do profissional. Clique nos cards e conheça outros de nossos vídeos. NBR 5419, parte 2, 2026. O valor de NG mudou. NBR 5410, AFDD, proteção contra arco elétrico em baixa tensão.